Fala galera, você que está acompanhando aí a série A Maldição dos Nove, dessa vez chegamos a 1959, que aconteceu a famosa Revolução Cubana. Fala galera! Vai pra Cuba! Essa revolução foi a derrubada do ditador Fulgêncio Batista, liderada por um grupo de guerrilheiros, os irmãos Castro, apoiados pelo Ernesto Guevara, conhecido como Che, que acabou se tornando um símbolo dos movimentos de resistência de esquerda na América Latina. E junto, os irmãos Guevara, junto com Che, entre outros guerrilheiros, eles derrubaram uma ditadura que durava alguns anos. Por que essa revolução vai acontecer? Quais episódios levam a Revolução Cubana chegar a esse ponto? Guerrilheiros pegarem armas, montarem aí uma guerrilha e tirar à força um governo. Bom, Cuba, vale dizer que é uma ilha ali da região do Caribe, muito bonita, repleta de praias lindíssimas e que foi colônia por bastante tempo da Espanha. Na virada do século XIX para o século XX, Cuba consegue a sua independência, mas essa independência tem um custo, tem um preço a ser pago. Porque, apesar de ser uma colônia da Espanha, muitos estadunidenses mantinham negócios nessa ilha que tem uma proximidade com os Estados Unidos, sobretudo com a região de Miami. Esses negócios faziam com que os Estados Unidos tivessem interesse naquele território. E no processo de independência de Cuba, os americanos vão acabar apoiando os cubanos e conseguindo fazer com que terminasse ali o período colonial de Cuba. Isso não faz Cuba um país 100% livre, porque os Estados Unidos vão colocar Cuba como um protetorado, vão influenciar, vão colocar inclusive dentro da Constituição cubana emendas que permitem que os americanos, que o governo dos Estados Unidos façam intervenção política e econômica no país caribenho. Pois bem, além dessa questão de ter uma influência muito grande dos Estados Unidos, Cuba tinha, socialmente falando, uma população muito desigual e com uma ampla taxa de analfabetismo. Economicamente falando, era um país agroexportador, com muitas fazendas ligadas aos interesses dos Estados Unidos, sendo propriedade dos americanos, entre outros negócios ali do país. E na política, como a gente falou já, era uma ditadura. No momento, o ditador era o Fulgêncio Batista, que apesar de ser um ditador que tinha recebido o apoio dos Estados Unidos, vinha desagradando inclusive ao próprio governo americano, o que levou alguns grupos internos de Cuba a se organizarem e promoverem guerrilhas. Algumas tentativas são feitas para derrubar o Fulgêncio Batista, até que no finzinho de 1958, o grupo liderado pelo Fidel Castro consegue derrotar o então ditador Fulgêncio Batista e no dia 1º de janeiro de 1959, eles adentram as ruas de Havana, iniciando um novo regime. Inicialmente, o objetivo era transformar Cuba socialmente. De maneira que eles vão promover reformas agrárias, vão nacionalizar empresas, nacionalizar fazendas e vão trabalhar também para que Cuba passe a ter um alto índice de alfabetismo. Acontece o seguinte, os Estados Unidos, a princípio, olha aquele movimento de derrubada do Fulgêncio Batista com um olhar de foi mais um ditador que caiu. Porém, com o tempo, eles percebem que o governo do Fidel Castro pode não ser pró-Estados Unidos, até mesmo pelo processo de nacionalizar algumas empresas e ferir os interesses dos norte-americanos. O que eles fazem? Eles organizam um grupo de cubanos para invadir a Baía dos Porcos, numa tentativa de derrubar o Fidel Castro. Isso não vai funcionar, o Fidel Castro vai conseguir vencer aqueles guerrilheiros, ou contra-guerrilheiros, só que também isso vai servir para ele como uma lição. Ele vai perceber que numa próxima vez não vão ser um bando de guerrilheiros mal armados, mal treinados que vão tentar derrubar ele do poder, e sim o próprio governo dos Estados Unidos. Qual que é a solução? Arranjar um poderoso amigo. Vendo o cenário de Guerra Fria, esse poderoso amigo se torna a União Soviética. De maneira que a Revolução Cubana vai acabando também indo para um sentido de se tornar uma revolução socialista.
e isso para os Estados Unidos era algo bastante significativo, né? Porque o grande império capitalista, a grande nação que defendia a ideologia capitalista, estava tendo agora, muito próximo do seu território, um país socialista. E se Cuba se tornou socialista, outros países da América Latina poderiam seguir esse caminho. Não seria interessante. Mas a história não para por aí. Cuba vai protagonizar um dos momentos mais tensos durante o período da Guerra Fria, que é o momento em que a Rússia, então União Soviética, né, resolve instalar mísseis ali em Cuba. Isso gera uma crise que vai levar os Estados Unidos a negociar com Cuba e com a União Soviética, causando um grande temor para o mundo nos dias em que isso fica vigente. O resultado de tudo isso é que os mísseis acabam saindo de Cuba e Cuba acaba recebendo alguns embargos dos Estados Unidos, embargos econômicos, o que leva, né, a um isolamento da ilha em relação ao mundo capitalista. Enquanto a União Soviética esteve de pé, foi possível Cuba conseguir algumas relações comerciais fortes com a União Soviética, o que mantinha sua economia com alguma estabilidade. Após a decadência da União Soviética, nos anos 90, Cuba se tornou um país muito isolado, né? Tendo alguma ligação mais recente aí por volta dos anos 2000, 2010 com a Venezuela. Acontece que a crise na Venezuela também acaba isolando Cuba mais um pouco, que um pouco antes da eleição do Trump, acabou até voltando a ter alguma relação com os Estados Unidos, mas a eleição do Trump acabou colocando Cuba no isolamento. Essa foi a nossa Maldição dos 9. Até a próxima!